Tem gente achando que confiança é acreditar que tudo vai dar certo. Mas no trade, confiança é saber o que fazer até quando tudo dá errado. E se você perdeu a sua confiança depois de uma sequência ruim, significa que o seu tanque emocional secou. Então, assim, hoje eu vou te mostrar como que a confiança funciona de fato no seu cérebro, como que ela se desgasta e como é que você faz para reabastecer esse combustível sem precisar de sorte ou motivação, né? Bom, depois de você tomar vários stops, obviamente o trader vai começar a duvidar mais de si. Naturalmente isso acontece, né? Outra coisa que geralmente acontece, você está operando ali com o seu mesmo setup já há um tempo já, só que quando dá as entradas, você já começa a tremer, né? Já começa aquelas operações que pareciam simples ali, em algum momento pareceram simples, fáceis, já começam a parecer mais perigosas. Você já começa a duvidar de você mesmo, a duvidar daquele operacional, né? Já começa a colocar um monte de dúvidas onde antes não tinha, né? Então, assim, você sabe o que tem que fazer, só que você não acredita necessariamente que vai conseguir fazer isso de uma maneira certa. E isso é o que destrói mais traders do que indicador ruim, do que setup ruim. Essa questão da confiança é uma coisa extremamente importante. Mas o que acontece com a confiança quando a gente fala de confiança? O que acontece com o seu corpo efetivamente, tá? A confiança, ela é um estado neurofisiológico, tá? Ela não é necessariamente uma emoção, tá? Ela envolve basicamente três coisas: o seu córtex pré-frontal, que é a parte racional do seu corpo, tá? Ela envolve o núcleo accumbens, que é uma parte ali do seu sistema de recompensa, tá? E também envolve o seu sistema límbico, que de fato é a sua parte do seu sistema ali, a sua parte mais emocional, né? Então, ela é construída, presta atenção nisso. A confiança, ela é construída entre a expectativa que você setou e o resultado que você conseguiu entregar. Então, ela é construída com a coerência entre essas duas coisas, tá? Quanto mais vezes você faz o que o seu cérebro acredita ser certo, isso vai reafirmando dentro de você. Então, mais o seu cérebro associa isso à segurança, a esse tipo de comportamento. Não sei se eu fui bem claro. Quanto mais vezes você fizer o certo e o resultado se confirmar certo, positivo, mais o seu cérebro entende que isso é um comportamento seguro de você seguir, ok? Isso é o que constrói a confiança. E o que acontece quando você quebra esse ciclo dentro de você? Primeira coisa, ela vai aumentar o seu cortisol. O que é o seu cortisol? É o hormônio do seu estresse. Então, quando você quebra esse estado de confiança, quando a expectativa que você setou foi muito diferente do resultado que você, né, esperava, né? O resultado que você teve foi muito diferente da expectativa, né, melhor dizendo, você quebra isso, seu cortisol aumenta, seu nível de estresse aumenta. Também diminui a serotonina, é um neurotransmissor ali que regula toda a sua parte de estabilidade emocional mesmo no seu corpo, certo? Você vai sentir literalmente, às vezes ficar um pouco mais de fome, ficar com raiva, enfim, toda essa sua parte emocional começa a desequilibrar, né? E o seu corpo ele vai entrar em estado de alerta. Então a sua respiração ela vai ficar mais curta, né? Os seus ombros vão ficar mais tensos. E aí o seu foco ele deixa de ir para onde ele precisa ir e começa a entrar no modo focar no medo de errar. Isso é terrível, é terrível. Então a confiança ela é igual um combustível de alta octanagem, um combustível de alta qualidade, certo? Se você mistura gasolina batizada, ou seja, dúvida, incerteza, promessa vazia, expectativa muito alta ou desalinhada com o seu operacional, desalinhada com o seu gerenciamento de risco, isso tudo vai fazer com que o seu motor ele vai até ligar, porque ele até liga, só que ele vai perder potência, ele vai falhar, e aí você vai achar que o problema está no seu carro,
que o problema está no seu motor, quando na verdade é o combustível. Geralmente, esse é um dos principais fatores, se não o principal fator, que mais afeta o emocional dentro dos traders, né? E aonde a confiança de fato ela é construída, como, né? Ela é construída e aonde e como essa confiança ela se perde, tá? Basicamente, como é que você constrói a confiança, tá? Em cumprimento de processos e também com a sua consistência comportamental em cumprir esses processos, certo? Como é que funciona isso, né? O que é cumprimento de processo? Bom, você definiu um plano, você seguir este plano, você respeitar os stops. A consistência, o que é consistência comportamental? É agir de fato igual nos contextos iguais, certo? Quando chegar em tal região e fizer tal coisa, você age da forma que você tem que agir dentro do contexto e seguindo o seu plano. Dessa forma é que você vai construindo a sua confiança pouco a pouco. E quando você segue o processo e age de forma que você, da forma que você tinha definido, o que você precisa fazer é uma autoavaliação bem honesta de você, né? E sim, sem se punir, tá? Sem se punir. Você vai olhar os seus resultados e vai simplesmente analisar friamente o que você fez, o que você deixou de fazer, e agora você tem que melhorar isso. Passa a fazer o certo, que você vai ver que a construção da sua confiança ela vai começar a surgir. Não tem como. E como é que você perde a confiança, né? Quando você quebra o plano, obviamente, né? Quando você busca validação externa, olha só, esse é um ponto extremamente importante. O que é buscar validação externa? Quando você entra na operação porque você recebeu um call, quando você entra na operação quando você está acompanhando uma sala, né, de operações e você entra na operação porque o cara que está comandando a sala entrou. Só que você não entendeu o racional, você não entendeu porque você clicou, você não entendeu o motivo daquela entrada. Como é que você quer construir confiança de uma forma consistente e ser um trader inquebrável se você nem sabe o que você está fazendo? Então, né, procurar validação externa, copiar os outros, seguir call, cara, isso não vai dar certo. Pode até dar certo uma ou outras vezes, porque de fato uma ou outra vez até acontece, mas no longo prazo não vai funcionar e isso vai quebrar a sua confiança ao invés de construir, porque você de fato não entendeu o que está acontecendo. E obviamente, quando você tenta recuperar algum tipo de prejuízo, seja ele financeiro ou emocional, você precisa entender que a confiança você não se compra, nem recupera com frase emocional, por exemplo, tá? Ela é construída ali na oficina mesmo, ali no dia a dia, tá? Então você errou, ajusta. Ajustou, revisa de novo, faz um novo teste. É assim que você constrói a confiança. Não tem, infelizmente, para a construção de confiança não existe atalho, tá? Não tem como. E como é que você faz para saber, né? Para diagnosticar como é que está a sua confiança? Primeira coisa, você vai se perguntar: em qual momento eu deixei de confiar em mim mesmo? Em qual momento eu quebrei? Em qual momento eu quebrei que eu preciso revisar? Qual foi a coisa que eu deixei de fazer e de fato construir a confiança? E qual foi a coisa que eu comecei a fazer começou a quebrar a minha confiança? Presta atenção nisso. Olha como que você está agindo, como que você está operando e de fato preste atenção, identifica, você faz esse diagnóstico. Depois, tá? Você vai começar a se reabastecer de combustível bom, tá? Como é que você vai fazer isso? Por micro compromissos diários, tá? Faça micro compromissos diários e cumpra eles, tá? Então você vai definir, por exemplo, para você, vou seguir os próximos 3 entradas à risca, seja o resultado que der, entendeu? E você, quando você cumprir isso, opa,
você vai cumprir isso, o que vai acontecer? O seu cérebro ele vai liberar dopamina e ele vai começar a reconstruir, né, o caminho neural, né, dessa confiança. Então ele vai associar essa ação certa ao que você realmente precisa fazer. Lembra que a gente falou ali em cima? Ele vai associar essa ação certa à reconstrução neural da confiança. Isso vai aos poucos. É o que a gente chama de micro-resultado, tá? Dentro do protocolo GT, a construção da confiança que eu fiz lá é toda baseada em micro-resultados. É impossível você fazer e passar pelo protocolo de confiança do GT e não construir confiança, porque ele é todo pensado neurologicamente para ativar micro-resultados. E os micro-resultados vão construindo confiança aos poucos. Então, se você quiser mais detalhes, depois clica aqui embaixo, faz a sua aplicação para o protocolo GT, né, que você vai entender de fato como é que isso funciona, né? Mas vamos lá. E qual que é a revisão emocional? Voltando aqui para o assunto, né? Como é que você faz a revisão emocional super rápida aí? Mais uma vez, né? Basicamente, aquela respiração básica, né? Respira contando 4, segura contando 4, solta contando 4. Nisso, você já vai começar a ficar um pouco mais racional do que emocional, certo? Você não precisa que o trade necessariamente dê certo nessa etapa, tá? Nessa etapa, não necessariamente. Mas você precisa necessariamente seguir o plano, seguir o que você definiu para você mesmo, certo? E aí depois você vai analisar resultados e vai melhorar o que tiver que melhorar, certo? Ambiente, tá? Você precisa evitar operar cansado, operar com raiva, operar tentando recuperar perda ou operar tentando se vingar do mercado. Não vai dar certo. Se esse seu ambiente emocional estiver desregulado, é a mesma coisa que você estiver andando com combustível sujo, tá? Não dá certo, não vai funcionar. Então, nessa etapa, você precisa revisar o seu tanque mesmo, tá? Se o combustível estiver sujo, não adianta trocar o motor. Você precisa limpar esse sistema primeiro. Limpando o seu sistema primeiro, aí sim você vai conseguir acelerar. É isso que funciona. Assim funciona. Limpa o seu sistema, bota combustível bom e aí mete o pé, amigo. Acelera mesmo com força. Trader confiante não é o que nunca duvida, tá? É o que aprendeu a agir mesmo com a dúvida, porque ele confia no plano, ele confia naquele operacional, ele tem toda uma construção, ele tem dados o suficiente, ele passou por um período de validação daquilo, ele entendeu que aquilo de fato funciona na maior parte do tempo, mas que também vai ter momentos que não vai funcionar e está tudo bem, mas ele de fato confia, tá? Então vamos lá, a confiança, presta muita atenção nisso. A confiança, ela é construída sempre quando aquilo que você faz entra em sintonia com aquilo que você acredita, certo? E se o seu motor emocional estiver falhando, está falhando, a revisão precisa começar agora. Comenta aqui embaixo. Você precisa reabastecer aí a sua confiança para conseguir operar de forma inquebrável. E se você quiser ver o passo a passo completo, né, desse protocolo completo de confiança que eu te falei, clica aqui embaixo no link na descrição, faz a sua aplicação para você entrar no protocolo GT, e aí sim você vai entender de fato como é que isso vai funcionar e como é que você vai conseguir aplicar isso na sua vida. E ó, semana que vem a gente vai falar de disciplina, que é aquela revisão preventiva que evita qualquer pane. O Rodrigo, eu sou um mecânico de traders.